Good morning, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom, hoje eu vim aqui pra gente começar a conversar um conteúdo novo. A gente vai estar vendo na nossa avaliação somente essa parte introdutória, tá? Vocês já viram isso em outros anos de escolaridade, então não é uma coisa, nossa, nunca vi, né? Mas nesse ano de escolaridade, né, o segundo ano é a primeira vez que vocês estão vendo. Então eu vim aqui para, na verdade, vocês estarem relembrando. Nesse momento a gente vai ver, a gente está começando um material novo, que nós terminamos o antigo, né, o volume 2. E a gente vai começar a falar sobre o presente perfeito, present perfect, ok? O presente perfeito é um tempo verbal que ele não se assemelha a nenhum outro tempo verbal da língua portuguesa. Não existe nenhum, por exemplo, igual a gente tem o passado simples, né? Na língua inglesa a gente tem o passado simples, que é o passado perfeito, na língua portuguesa. Agora esse presente perfeito é um tempo que é comum da língua inglesa. É um tempo que ele quer dizer o quê? Algo que começou no passado e que você não sabe quando ele vai terminar. É como se ele tiver, é como não, né? Ele está presente ainda no presente. Ele começou e ainda não terminou. O passado simples é aquele tempo que começou, né? Ó, estudei ontem. Pronto, acabou. Peguei, estudei, terminou. Agora, o presente perfeito, ele não terminou ainda, tá? E aí, antes da gente ver o presente perfeito, para eu formar o presente perfeito, a estrutura dele, é necessário que eu faça algumas observações com vocês, que são as seguintes. O passado simples, tá? O simple past, na língua inglesa, ele é, em sua maioria, né, no caso nos verbos regulares, formado com o acréscimo do ed aos verbos, tá? Eu até trouxe aqui, vou mostrar para vocês. Os verbos e os verbos irregulares, Simara, como o próprio nome diz, ele não segue uma sequência, né? Então ele não usa a terminação ed e ele tem uma forma muito particular de ser feita. Tem como eu decorar? Não. O contato da língua faz com que eu identifique quais são os irregulares. A notícia boa é que os irregulares são minoria, né? Então são poucos, digamos, problemas, que não é problema, né? Que a gente tem. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá bem pequenininho, não sei se dá pra ver, ó. Simple past, tá vendo? Nos verbos irregulares, ele é feito com acréscimo do ed. Tá vendo? No verbo to ask, por exemplo, eu coloquei asked. To lie, lied, viu? To stop, stopped, tá? Uma observação que eu tenho certeza que vocês já sabem, que acontece com os verbos que são consoante, vogal, consoante, as últimas letrinhas, é que quando eu tenho um verbo igual eu stop, por exemplo, né? T-O-P, as últimas letras, consoante, vogal, consoante, o que eu faço? Eu dobro a última consoante antes de acrescer o ed, beleza? Simples, os verbos regulares. Os irregulares, há uma mudança na estrutura, tá vendo, ó? Eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, aqui o exemplo do to have, que no passado vai ser had, por exemplo, o to be, né, que em algumas pessoas vai ser o was ou were, o to buy, tá vendo? Enfim, beleza. Eu preciso entender o simple past, por quê? Porque quando eu faço o presente perfeito, eu uso o passado particípio desses verbos. O passado particípio não é o passado simples. Porém, nos verbos regulares, o passado particípio é idêntico ao passado simples, ok? Para os verbos irregulares, é outra terminação. Não é nem o passado, é uma outra forma de fazer o passado particípio, tá? Bom,
o que eu preciso saber? Eu trouxe aqui uma tabelinha bem simples do presente perfeito que mostra a seguinte estrutura. Ele é feito com o sujeito, né? Ou o pronome sujeito, o verbo, vou ler aqui, gente, que eu não consigo, só para vocês verem. O verbo to have, tá vendo? No simple present, mas o verbo principal no passado particípio. Ok? Ó, tem até um outro aqui para vocês verem melhor, ó. Sujeito, verbo to have no simple present, mais o passado particípio do verbo regular, do verbo principal, né? Desculpa. E aí aqui eu tenho um exemplo aqui. I have been to Italy. Tá vendo? Ó, sujeito, verbo to have no simple present, ok? E esse been aqui é o to be no particípio, passado particípio. Lembra que eu falei que o to be, ele não é um verbo regular? Então eu não uso o passado dele. O passado simples. Eu vou usar o passado particípio que vocês precisam dar uma pesquisada, dar uma relembrada, tá bom? Posso também disponibilizar para vocês uma tabelinha para que ajude, beleza? Ó, percebam que essa outra estrutura aqui eu fiz na terceira pessoa do singular com o pronome she. O verbo to have no simple present não é mais have, é has, ok? Então eu preciso ficar atento a essas particularidades, beleza? Isso na forma afirmativa. Quando eu quero fazer uma sentença no presente perfeito usando a negativa, eu acrescento o not ao has ou ao have. Olha aqui um exemplo, na negativa. Sujeito, to have, tá vendo? No simple present, o not mais o passado particípio do verbo principal. Beleza? E na forma interrogativa, mudo a ordem. O verbo auxiliar, que é o to have no simple present, vem para frente, sujeito, e o verbo principal no passado particípio. Beleza? Esse conteúdo, ele tá bem explicadinho também, tem um boxezinho, né, na página 7 do material de vocês. A gente vai depois aumentando a intensidade, vendo outras formas de ver o presente perfeito, porque a gente tem o presente perfeito contínuo também. Mas nesse momento a gente vai ver esse presente perfeito simples, tá? Present perfect. Beleza? Então, o que eu preciso saber? O passado, tá? Para dar essa visão geral de saber que é algo que aconteceu. Para quê? Para que eu saiba o passado particípio dos verbos. Quando for verbo regular, não se esqueçam disso. Quando for verbo regular, o passado particípio desse verbo regular é o passado simples, que é o passado acrescido de ed. Nos verbos irregulares, aí ele tem uma outra terminação, uma outra forma estrutural. Eu preciso saber do passado particípio para que eu use junto dele o verbo to have no simple present, para assim eu fazer o presente perfeito. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, além, né, depois de ver esse vídeo e dar uma olhadinha no material, é só me procurar que a gente tenta resolver isso da melhor forma, beleza? Vou deixar aqui na postagem as atividades, né, as páginas direitinho para vocês fazerem. Ok, pessoal? Um beijinho e até a